Bom, calma, deixa eu voltar para o português. Fiquei muito contente com esse convite do Jean para realizar uma conferência falando principalmente com paleontólogos jovens, e pensei então nesse tema, que é algo que me agrada muito conversar e falar sempre com meus alunos, meus orientandos, e vi nesse momento uma oportunidade de falar um pouco mais, né, para um público um pouco maior e mais diverso do que geralmente os meus alunos, né? Então fico muito feliz com essa oportunidade. Jean já me apresentou um pouco. Eu sou bióloga, minha formação é em biologia, com especialização em geologia e zoologia, principalmente na linha de pesquisa de paleontologia de mamíferos, né? Eu tenho experiência com pós-doutorado, tenho experiência de docência também, sala de aula, já há quase 15 anos, e também tenho experiência como como gestora de projetos de pesquisa e publicações científicas, também conferências, enfim, além da mentoria, que é a parte principal, né, que eu trago aqui do que eu aprendi nesses pelo menos 15 anos como mentora e diretora de estudantes, né, dentro da paleontologia. E por que, né, a gente se apega tanto a essa área? Porque o tema, né, dessa palestra? Bom, a gente tem que 99% da biodiversidade, né, conhecida, assim, que já existiu no mundo ou existe, ela é atualmente extinta. Não só falando sobre as extinções atuais, mas toda a biodiversidade dentro do Fanerozoico, ela é extinta. Então, para quem decide se tornar paleontólogo, pode ter certeza que existem muitos trabalhos a se realizar, muitos estudos ainda a se fazer e muitos materiais incríveis para serem encontrados, com relevância e ocorrência mundial, né? Praticamente aonde tem rocha sedimentar pode ter fóssil. E, além disso, a paleontologia ela é uma área muito interdisciplinar, né? O nosso amor pelo paleonto geralmente se inicia na infância, né? Por curiosidade, pelo contato com mídias, né? Coloquei aqui uma pequena homenagem à geração Jurassic Park, que eu me incluo nessa, que o filme fez 30 anos ano passado, né? O primeiro filme. Então, eu acredito que nessas últimas 3 décadas a formação de paleontólogos tenha realmente crescido muito, por ser um tema que ficou, né, de vez assim na mídia, e é um tema que realmente desperta paixão na gente desde pequenos, né? Porém, a paleontologia ela é uma área das geociências, dentro, né, dessa grande área de ciência, tecnologia, enfim, matemáticas, e ela é predominantemente de um perfil de pessoas brancas, pessoas que se identificam com o gênero masculino, pessoas de idade um pouco mais avançada, principalmente em cargos de topo, né, cargos mais avançados, como professores titulares, como professores de cadeiras mais estabelecidas dentro da universidade, principalmente de regiões mais centrais ou capitais, né, nos países, no Brasil isso também acontece, como o Jean estava falando agora um pouco antes, e num contexto de América Latina, se a gente observa em geral, assim, no planeta, né, a gente pode dizer que a grande maioria dos paleontólogos é gringa, né? Não só numericamente, como de relevância de publicação, relevância no sentido de impacto, de números, né? Se a gente coloca no Google, né, se a gente faz uma pesquisa com os termos paleontólogo ou paleontologist, a sequência de imagens que a gente recebe é essa que está aqui embaixo, ou pelo menos uma sequência muito parecida, onde raramente se encontra uma pessoa negra, raramente se encontra uma mulher. A gente encontra até personagem do próprio filme do Jurassic Park, mas a representatividade a gente consegue ver que ela é muito baixa.
e muito limitada. E isso gera, né, acaba refletindo na própria composição da ciência. Como eu estava dizendo, se a gente busca, né, por paleontólogos no Google, o perfil que vai aparecer é esse de gringos, brancos, geralmente homens, né, e de idade mais avançada. E isso pode causar um efeito que a gente chama de leaking pipe, né, ou não vou saber falar espanhol, mas em tradução livre é como se fosse assim, uma perda progressiva de representatividade de minorias como mulheres, né, o povo latino-americano e pessoas de idade mais jovem em progressão de carreira dentro da paleontologia que não exatamente reflete a composição das turmas mais iniciais, né? Inclusive isso também é representado ao longo do tempo nesse gráfico abaixo. Vocês conseguem ver agora, né? O gráfico está normal, a apresentação. Que são essas barras vermelhas e as barras azuis, que é a porcentagem de primeiros autores masculinos em azul e femininos em vermelho dentro da área de paleontologia, pelo menos num recorte nos Estados Unidos. Bom, sim, eu estou vendo aqui que passou. Bom, e por isso a gente pode dizer que existem bastante desafios, né, e medos inerentes à vida acadêmica, o que é normal dentro de uma vida de pesquisador, né, que é causado pela própria natureza da ciência, né, o de fazer ciência, que é a questão do método científico, de fazer publicações, de falar em público, como agora, né, que a tecnologia resolveu fazer só o que ela quer, enfim. Isso também acontece por pouca experiência dos jovens estudantes e pesquisadores que estão em início de carreira, que trazem também consigo questões de recorte social, vivências, limitações e valores pessoais que é normal e esperado de cada pessoa, né? Então, eu coloquei aqui embaixo, só em contraste, uma imagem de como seria um perfil, né, de populações sul-americanas, e quando a gente compara, ou latino-americanas, né, e quando a gente compara com aquele perfil de paleontólogo esperado, que é mostrado no Google, a gente já consegue ver que que a diversidade é muito diferente, né. Então, eu resolvi fazer, né, essa palestra com esse tema para os jovens latino-americanos na área da paleontologia e principalmente para aquelas pessoas que se sentem jovens ainda dentro dessa área, que podem ter iniciado um pouco mais tarde na vida acadêmica ou que podem, né, ter mudado de carreira depois de um tempo, mas pessoas que ainda estão iniciando como jovens pesquisadores nessa área. E como trabalhar com a paleontologia? Bom, isso depende muito do país que você vive, né, mas geralmente se realiza uma graduação, né, um pré-grado, em biologia ou em geologia também. Muitas vezes alguns cursos de museologia também podem funcionar dependendo da área que você vai trabalhar na paleontologia. E se realiza geralmente pós-graduação com áreas de especialização relacionadas à paleontologia, né? Lembrando que a pessoa pode estar envolvida com a paleontologia, mas não necessariamente ter um diploma. Porém, o diploma é muito importante quando você quer seguir a carreira acadêmica, né, ou a carreira de pesquisa e ensino. Em geral, na maioria dos países, os processos seletivos pedem, né, o diploma de formação. E dentro da área da paleontologia, existem diversas sub-áreas que podem ser exploradas, como evolução, paleontologia de vertebrados, de vegetais, de micro-organismos, de invertebrados, paleoecologia, tafonomia, sistemática, taxonomia, paleoarqueologia também, que envolve muito a época, né, da presença do homem, principalmente o mais moderno, dentro do planeta, áreas de educação, de divulgação científica, de paleoarte. Então, a paleontologia, ela é uma área muito ampla, né, dentro do que se propõe de estudo de fósseis. E qual a diferença entre, basicamente, ter um diploma e construir uma carreira, né, dentro da paleontologia? Basicamente, a diferença
embora uma coisa não exclua a outra, é que ter o diploma, você precisa passar pelos cursos, né? Pelas formações, mas você não necessariamente ter um diploma vai te fazer ter uma carreira dentro da paleontologia, né? Embora para ter uma carreira seja necessário você ter como pré-requisito esses diplomas, né? Então, para construir uma carreira dentro da paleontologia, vai depender muito das suas metas, né, dos seus objetivos de vida, das ferramentas que você tem na mão. Já conversamos um pouco aqui sobre os valores e os contextos que as pessoas têm, então, às vezes, essa ferramenta é adequada, às vezes a gente precisa adaptar essa ferramenta e fazer um trabalho, né, de mais esforço para a construção dessa carreira. Porém, toda jornada dentro de uma profissão, no caso aqui a paleonto, ela vai envolver desafios e habilidades. E existe um gráfico muito interessante que eu gosto sempre de trabalhar com os meus alunos, que é o que mostra a projeção entre o aumento dos desafios e o aumento das habilidades, e como isso se transforma, né, ao longo do amadurecimento dessa carreira, né? Geralmente os desafios aqui no eixo vertical, eles vão trazer as dificuldades ou as novas experiências ou as questões que as pessoas precisam ultrapassar dentro da carreira, né? E a parte difícil é que esses desafios, eles vão expor as vulnerabilidades que aquela pessoa tem, tanto no sentido pessoal, muitas vezes, em relação a experiências, amadurecimento, né, visão de mundo, quanto no sentido profissional. E no profissional, a pessoa precisa elaborar habilidades para poder lidar melhor com esses desafios. Então, eu usei aqui, né, um exemplo dos Divertidamente, das emoções, desse filme que está tão na moda agora, para mostrar que existem diversos estados de equilíbrio entre a quantidade de desafios e a quantidade de habilidades, e que o ideal é acompanhar essa linha diagonal, essa seta diagonal para a direita, que equilibra a presença dos desafios ao longo da carreira, né, paleontológica, e o aumento das habilidades, lembrando que sempre vai existir um desafio novo, vai existir uma situação que você nunca se preparou antes e que precisa lidar e resolver com algum tipo de solução rápida, enfim. E que o ideal é que a gente esteja habilidoso ou desenvolvido o suficiente para estar sempre próximo aqui dessa parte superior direita, que é em estado ou de controle, que pode gerar um pouco assim de estresse, mas que faz, né, a carreira andar para frente, ou no estado de flow, que é o ideal, que é quando a pessoa é focada, feliz e realizada no trabalho e, além de tudo, lida bem com as vulnerabilidades e os desafios que aparecem na carreira, né? Bom, então, listei aqui alguns desafios que vão ser esses próximos slides e habilidades ou situações de como eu lidei com isso e como eu aconselho, geralmente, meus alunos a lidar com isso, né? Um dos grandes desafios da carreira acadêmica na paleontologia e na científica, de forma geral, é lidar com os erros, né, os fracassos e as frustrações que acontecem na carreira. Então, a gente muitas vezes esquece, principalmente quando os pesquisadores são jovens e estão em início de experiência, de iniciação científica, ou desenvolvendo as suas teses de pré-grado, né, que é muito comum errar, você está começando a aprender, e a gente muitas vezes não se lembra que é normal e faz parte do processo de aprendizado errar, né? E que acertar as coisas, principalmente fazer tudo certo, fazer todas as coisas perfeitas e sem nenhuma crítica, sem nenhuma correção, é consequência da prática daquela determinada atividade e também consequência do tempo, da experiência, de repetir aquela atividade por diversas vezes e também, às vezes, um pouco de sorte, né? Que sorte é sempre bem-vinda. E que cada erro é, na verdade, uma oportunidade de aprender
a como fazer algo, sabendo que aquela coisa que foi errada é uma forma de não fazer. Então a gente aprende a repetir, a não repetir aquele erro, né? E uma coisa que também eu sempre falo é, quando você, sem querer ou por não saber, faz alguma coisa errada, não levar isso para o lado pessoal, porque o não, né, é muito comum dentro da carreira acadêmica, seja não conseguir um emprego, seja dois, né, não conseguir de primeira, assim, vez publicar um artigo, ou você enviar um resumo para um evento que vem com alguma correção que você não esperava. Sempre vai acontecer algum tipo de situação que você não esperava, né? E é importante converter isso para uma chance de aprendizado, né? Converter isso para algo aproveitável dentro da sua carreira, como experiência, reflexão, resiliência, né? A pessoa se tornar mais resistente a essas críticas ou a essas negativas e as frustrações que é normal de ter, e de adaptar, né? De amadurecer, na verdade, de evoluir dentro da própria carreira. Então, aqui eu coloquei o lembrete para a gente tentar sempre ser orgulho do Darwin, que ele fala que não é o mais forte, né, o que sobrevive, o que a gente pode traduzir aqui como alguém que nunca erra, né, nem o mais inteligente, mas quem melhor se adapta às mudanças. E o não é uma mudança na nossa expectativa. Então, adaptar as nossas expectativas também é bastante saudável dentro da construção de uma carreira na paleontologia, né? Um outro medo, geralmente, acontece quando a gente quer fazer sempre boas escolhas e ter oportunidades, né? Então, é importante, dentro da paleontologia, você conhecer as áreas de especialização e as possibilidades de carreira, porque isso te ajuda a selecionar e a experimentar diversas áreas e entender o que te faz mais feliz dentro dessa área de trabalho, né? Lembrando que uma carreira, ela vai sempre ser um trabalho, ela não vai, embora a gente tenha um pouco dessa paixão pela área que a gente estuda, né? Que com certeza quem quer ser paleontólogo não quer ser paleontólogo porque vai ficar rico ou famoso, né? É realmente pelo propósito pessoal, assim, de trabalhar com materiais fósseis e fazer descobertas. Dentro das diversas áreas, vocês precisam saber qual vai suprir e preencher essa necessidade do propósito de vocês, né? Então, eu sempre aconselho experimentar diferentes estágios, diferentes linhas de pesquisa, participar de trabalhos de campo, de trabalhos de curadoria de coleções de fósseis, onde vocês podem ter contato com diversos tipos de materiais diferentes, de aspectos de fossilização diferentes, e isso também é muito importante para aprender, né, também o conteúdo intelectual da área. Também realizar monitoria de disciplinas, de cursos gratuitos e participação em eventos, tudo que for possível e que esteja ao alcance de vocês, para vocês terem muito contato com as áreas. Isso vai ajudar a ter uma visão ampla e construir uma percepção do que é realmente a paleontologia, né? Também é interessante conversar com pessoas de referência das áreas, então aproveitem os eventos para trocar contato ou perguntar alguma coisa ou pedir um conselho, qualquer coisa assim, para pessoas pesquisadoras ou pessoas professores que são referências para vocês naquela área de atuação. E busquem também como foi a jornada acadêmica dessa pessoa. Hoje em dia as pessoas têm redes sociais, têm currículo, né, disponível geralmente na internet, então isso é um recurso interessante para poder entender como foi a jornada dessa pessoa. E um outro conselho que eu sempre falo para os meus alunos é que não tenha vergonha, né, não tenha timidez de perguntar ou de pedir estágio ou de perguntar por oportunidades, seja de estágio, de bolsa de pesquisa, de cursos, de eventos, o que seja de interessante para a sua carreira. E aqui eu coloquei um exemplo de algumas fotos que já fazem muitos anos, essas fotos, do meu primeiro estágio internacional, que foi em 2 museus muito interessantes dos Estados Unidos,
na Universidade da Flórida e no Museu de História Natural de Nova York. Eu acredito que nessa época eu tinha uns 23, 24 anos, eu estava começando o mestrado e eu apliquei 2 pedidos de auxílio financeiro para esses museus. E são auxílios que eles divulgam para pessoas do mundo inteiro, principalmente os jovens estudantes de início de carreira, tanto mestrado quanto doutorado, graduação. Eu não tenho certeza se é o mesmo auxílio, mas eu sei que existem outros auxílios, né, como becas e auxílios temporários. E porque eu queria muito ver os materiais que tinham nessas coleções. E acabou que eu, por sorte, ou por não ter vergonha de, né, me meter a fazer essas coisas, eu consegui o estágio nos 2 museus. Então eu passei cerca de 1 mês em cada cidade, né, na Universidade da Flórida foi na cidade de Gainesville, e no Museu de História Natural de Nova York foi naturalmente em Nova York, e essa oportunidade mudou a minha carreira. Eu gosto muito de falar dela porque na época era a minha primeira viagem internacional sozinha. Eu falava pouco inglês, o meu inglês era muito assim, até o nível médio, nível intermediário, e pela necessidade de estar lá 2 meses sozinha e trabalhar nessas coleções, eu aprendi a rotina de trabalho desses pesquisadores, estive em contato com muitos pesquisadores que eu só conhecia por PDFs e referências, e essa estadia, essa época, né, de estágio no Museu da Flórida, posteriormente se converteu em parte do meu doutorado, onde eu passei novamente 1 ano nos Estados Unidos, visitando outros museus, e aí eu já tinha o inglês fluente, já apresentava palestra em congressos de lá, participava de eventos, etc. Então, começou como uma coisa que eu me arrisquei a tentar fazer, deu certo, poderia não ter dado certo, ou dado certo só um dos museus, mas mesmo assim foi uma oportunidade que mudou a minha carreira e eu era muito jovem, né? Então se arrisquem, não tenham vergonha. Né? E como conseguir trabalho e dinheiro, plata, né? Como é importante para todos nós. É importante buscar oportunidades de financiamento, como eu falei no slide anterior, bolsas de estudo, sejam elas temporárias, sejam becas de maestria ou de doutorado, ou de estágio, ou de técnico. O trabalho técnico é muito importante, como o Jean estava falando um pouco antes, para coleta, preparação de material, organização de coleções. Todas essas áreas são muito importantes e suportam os estudos de paleontologia, né? E buscar editais e concursos e seleções em sites do governo, né? Dos países ou dos ministérios referentes a quem financia, né? Os órgãos que financiam a pesquisa no seu país. Também museus de história natural pelo mundo, né? Algumas instituições privadas, elas também fazem editais que financiam pesquisa, isso é bem interessante, além de associações como a Sociedade Brasileira de Paleontologia, que foi um exemplo que eu coloquei aqui do meu país, a Sociedade de Vertebrados, né, de Paleontologia de Vertebrados norte-americana, que também tem prêmios e auxílios, a Sociedade de Estudos Internacionais de Quaternário, que sempre divulga também auxílio. Então, se familiarizem e se acostumem a visitar esses sites e buscarem, né, bolsas. Euraxis também é muito bom, eu não coloquei aqui escrito, mas geralmente oferece bolsas de estudos na Europa para diversos países do mundo, principalmente a América Latina, que tem um programa exclusivo, né? E também é importante criar uma consciência de se abrir para outras possibilidades de trabalho, como dar aulas, fazer trabalho técnico, fazer trabalho online de mentorias, de aulas particulares, né? Ou até mesmo em outras áreas, momentaneamente, porque a construção de uma carreira
ela não é linear, ela não é sólida em todos os momentos. Em alguns momentos a gente vai sim precisar trabalhar em outras coisas para sustentar o nosso sonho de trabalhar com a paleontologia, de ser um paleontólogo estabilizado. Então aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Eu já trabalhei como modelo por anos, né? Em momentos que eu não estava trabalhando no sentido de não estava ganhando dinheiro como paleontóloga. Também já trabalhei com muitas amigas fazendo feira de roupa, né? Vendendo até pijamas e, enfim, esse tipo de evento. Também já trabalhei como professora de inglês, graças ao estágio que eu fiz nos Estados Unidos. O meu inglês ficou fluente o suficiente para comprovar que eu era passível de trabalhar como professora de inglês. Já trabalhei como tradutora, como revisora de texto, também trabalho como mentora, né, particular de projetos de pesquisa, gestora de projetos de pesquisa também. Então, ampliar as suas possibilidades nunca é ruim, é sempre bom, mas sabendo que se sua meta é trabalhar na paleontologia, em algum momento você vai ter esse retorno. Bom, um medo também muito importante é o de não ser suficiente para o estágio que você está, para o aprendizado que você tem, e isso pode relaxar porque ninguém é suficiente, ninguém sabe o suficiente, ninguém dá conta de tudo que se propõe ou de que gostaria, né? E uma coisa que auxilia muito a lembrar disso é antecipar os critérios que você pode vir a ser avaliado no futuro. Em que sentido? Se você é do pré-grado e quer fazer uma seleção de mestrado, já busca essa seleção de mestrado dos anos anteriores e vê os conteúdos que vão ser cobrados de currículo, de entrevista, de projeto de pesquisa, o que cai na prova, porque você já consegue prever como você vai ser avaliado no futuro, você se prepara melhor, né? Inclusive, você consegue diversificar o seu currículo, direcionando a sua carreira para uma melhor avaliação, quando for o momento de ser avaliado, né? Porque todos esses momentos de solicitação de bolsa, né, de beca, de auxílios, de vagas, de estágio, etc., existe uma avaliação. Então, vários critérios são cobrados de você, como publicações, participação em evento, estágio voluntário, as cadeiras que você já realizou na universidade, disciplinas, todo esse tipo de conteúdo, né? É importante desenvolver habilidades também, técnicas de laboratório, né, e também digitais, no sentido de uso de software, de compreensão de metodologias. Não fique só esperando o que o seu orientador ou que a sua professora te pede para ler, te pede para fazer. Sejam curiosos e busquem, né, aprender o que for possível. Lógico que inicialmente, todo aprendizado é um pouco mais difícil, você não vai se tornar expert em um método, em uma área da noite para o dia, mas é importante que você saiba que aquilo existe. E uma outra questão importante é não se comparar. Coloquei aqui um exemplo das redes sociais, né, que hoje em dia somos eternamente contactados por posts e propagandas e inteligência artificial e tudo mais, e que a gente acaba se comparando muito com o que outras pessoas estão fazendo. Isso é muito ruim para a gente, para nós mesmos entendermos o nosso processo de aprendizado, porque parece que todos são muito bons, ninguém erra, todos são incríveis, quando a realidade é muito diferente, né? Bom, uma outra dificuldade que existe também é a procrastinação e a questão de não se sentir motivado a seguir com a carreira ou a nutrir e construir essa carreira, né? E uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é ter a consciência, ter sempre na sua mente o seu propósito de profissão, o seu propósito dentro da paleontologia. Vai ser a sua carreira de trabalho, sua principal atividade remunerada? É um hobby que você gosta de ter informação ou você só tem alguma curiosidade? Pode ser. Mas para quem vai construir uma carreira,
é preciso saber o passo que está sendo realizado agora e as próximas etapas e metas, porque você não se perde na sua trajetória. É importante lembrar o que te fez inicialmente querer trabalhar com a paleontologia, porque gostar de paleontologia, muita gente gosta, mas fazer isso a sua carreira significa que você vai assumir os desafios que essa carreira traz, né? O trabalho, ele precisa ser feito, ele não é só dependente da motivação. Mas lembrar o que te fez se apaixonar pela paleontologia inicialmente vai ajudar a se manter motivado dentro da carreira. É importante também ter um pouco de autoconhecimento para saber os gatilhos ou as situações difíceis que te fazem procrastinar, ou perder tempo, ou se sentir ansioso e não conseguir realizar as tarefas que você precisa realizar, né? Pode ser vários desses medos que eu já falei aqui na palestra anteriormente, como medo de errar, medo de lidar com o desconhecido, medo de falhar, medo de não saber fazer alguma coisa, falta de foco, a pessoa está cansada, a pessoa tem muitos compromissos, muitas distrações, isso tudo pode acontecer e é normal, a gente é ser humano, né? E para isso existem várias ferramentas para gestão de tempo, de foco, de organização pessoal, de desenvolvimento de habilidades que auxiliam a você a trabalhar sem depender exatamente da motivação, porque a motivação, ela aparece quando ela quer, né? Ao contrário da ansiedade, que aparece sempre, né? Pelo menos comigo. Mas o trabalho, ele precisa ser feito independente da motivação. Lógico que trabalhar com a motivação é muito melhor. Então você precisa também estimular a motivação a aparecer, fazendo essa gestão dessas emoções, para a gente não ser controlado só pela ansiedade, pelo medo de não saber fazer as coisas. Uma ferramenta que me ajuda muito é fazer uma lista das tarefas que eu preciso fazer naquele mês, naquela semana, sempre a médio prazo, curto prazo, e priorizar essas atividades. Então isso tem me ajudado muito, porque eu sou uma pessoa completamente sem foco, que se distrai e que se perde nas próprias anotações, nos próprios papéis, nas próprias atividades, e fazer essas listas me ajuda a não ser tão assim, né? Um outro desafio, já a gente indo para a reta final, né, da palestra, é não saber escrever e publicar artigo. Os dados, né, de resultados científicos que não são publicados, eles não existem no mundo acadêmico, né? Não adianta ter um resultado incrível guardado dentro dos seus cadernos ou dentro do seu computador. Ele precisa estar publicado. E a escrita científica é um tipo de escrita que se aprende a fazer, como qualquer outra. Ela tem as suas regras, ela tem a sua cadência, ela tem as suas normas, e isso vai precisar de orientação, seja do seu professor, seja de algum mentor particular, de tempo para você aprender a fazer isso, prática. Como é a prática? Lendo muito, escrevendo muito, revisando muito os textos, isso é importante, e paciência, né? E ler textos é muito importante, porque não só te amplia o conhecimento técnico, como também te amplia esse conhecimento da escrita, né? Essa ferramenta da escrita auxilia muito. Existe atualmente a inteligência artificial, ela não é o futuro, tá? Ela já é a realidade dentro do mundo acadêmico, só que é uma ferramenta que pode ajudar. Assim como o martelo geológico é uma ferramenta que te ajuda a trabalhar, mas ela não pode fazer sozinha o seu trabalho, porque as inteligências artificiais, elas não são capazes de julgar se aquela informação está errada. Todo mundo que já usou um pouquinho o ChatGPT sabe disso, e outras ferramentas, né? Mas é preciso lembrar que quem gera o conhecimento são os cientistas, através do método científico. E a inteligência artificial não vai fazer isso, tá? Então, cuidado ao usar esse tipo de ferramenta sem nenhum critério. É importante também saber um pouco sobre gestão de projetos, principalmente os riscos e as etapas que são sucessivas dentro de um projeto de pesquisa, e a fundamentação teórica, que é basicamente estudar, né? Estudar a sua área e ter um pouco de conhecimento de outras áreas também.
Desenvolver a resiliência é muito importante, e a resistência, pensa, se o material que você trabalha suportou milhares e milhões de anos dentro do chão, dentro da terra, você consegue suportar 1 ou 2 nãos daquele revisor que não aceitou o seu trabalho, né? Coloquei um exemplo aqui de um trabalho meu, que eu tenho muito orgulho, que foi um trabalho de caça de um mastodonte filhote, mastodonte bebê, e foi um trabalho que ele foi negado 7 vezes em periódicos diversos para publicar. E eu só consegui publicar esse trabalho na 8ª vez que eu submeti, então eu precisei submeter 8 vezes, revisar 8 vezes o mesmo trabalho para finalmente ele ser publicado. E isso acontece, para mim é o meu recorde, mas às vezes você já ganha também um sim. Então a gente precisa lembrar que as coisas podem acontecer de forma mais tranquila, né? E para fechar, coloquei aqui uma foto, né, minha com o Jean de alguns anos atrás, para falar sobre a importância do networking, da construção de relacionamentos profissionais e de uma rede de trabalho importante, porque a ciência não se faz sozinha e nem sozinho. A ciência precisa de colaboradores, principalmente nesse contexto latino-americano, que a gente sabe quão escasso são os recursos e o quão difícil é lutar com diversos tipos de pensamentos recorrentes, como colonialismo, etarismo, questões linguísticas. Quantas vezes nós escutamos que nosso trabalho precisa de revisão de inglês porque não tem nenhum autor gringo? Isso é um clássico dos trabalhos, né? Inclusive, muitas vezes os trabalhos são negados por esse motivo. Então, a gente precisa de um apoio e de uma rede de colaboradores que trabalhem com a gente. E para isso que servem os eventos também. Não tenham vergonha de falar com as pessoas, porque as pessoas que podem ser referências para vocês, elas já foram graduandos também, e pesquisadores de iniciação científica, né? E precisa lembrar que quem não é visto não é lembrado, então vocês precisam ser vistos. O nome de vocês precisa estar publicado nos livros de resumo, nos anais dos eventos, para que assim se vá construindo a carreira acadêmica de vocês, né? E só para lembrar, o ideal de uma carreira acadêmica é a que une o que você trabalha bem, o que você pode receber dinheiro por fazer, o que você ama fazer e o que o mundo precisa. E eu acredito que a paleontologia é uma das áreas da ciência que mais reúne esses aspectos. Então, no fundo, a gente acaba sendo muito contemplado e muito realizado em trabalhar com uma área assim, né, de sempre estar fazendo grandes e novas descobertas. Quero agradecer novamente, Jean, pelo convite para falar sobre esse tema que gosto tanto, e fica aqui o meu contato, caso, né, vocês não tenham, enfim, para enviar perguntas, enfim, contactar e fazer esse networking aí que é tão importante. Obrigado, Dimila, muy bonita conferencia. Y bueno, si me permites, te pediré a título personal si me puedes facilitar tu presentación. Hay algunas diapositivas que me han llamado muchísimo la atención y que sí, yo veo cómo le podría dar un buen uso y traduciéndolas obviamente al español. Claro, sí, con certeza. A ver, ¿hay alguna pregunta en la sala primero? Bueno, Dimila, te cuento un poco la pregunta que tengo aquí en la sala. La pregunta es cómo en tu vida profesional has logrado armonizar, se puede decir, ¿no? ¿No, Percy? Armonizar la parte de el trabajo de laboratorio y el trabajo de campo, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bom, os trabalhos de campo que eu participei, eles sempre foram planejados com bastante antecedência.
Isso eu acredito que é uma característica dos projetos que eu participei. Eu entendo que em determinadas carreiras, né, de paleontologia, o trabalho de campo, principalmente de resgate emergencial, é muito mais frequente. Então, talvez não tenha tanto a possibilidade desse planejamento. Mas, geralmente, se faziam campanhas anuais onde se coletava muito material e, posteriormente, havia uma gestão de equipes, né, e um revezamento, se eu posso dizer assim, uma rotina de trabalho delimitada para cada pessoa. Então, as pessoas que iam limpar e preparar o material, pessoas que iam ser responsáveis pela identificação, posteriormente, pessoas que iam fazer a curadoria desse material, né, colocar número, armazenar na coleção, e isso tudo sendo supervisionado, né, por mim e por outros professores doutores na época. E, em paralelo, também acontecia os trabalhos de aula, escrita científica. Então, o que eu posso dizer é que nos organizávamos no laboratório, na oficina, para nenhuma pessoa ficar muito sobrecarregada, porque não tínhamos na época técnicos ou algo assim, né? E também todos poderem passar por atividades como o trabalho de limpeza, o trabalho de campo, o trabalho de curadoria. Então, os alunos ou estagiários voluntários também se alternavam nessas funções, sempre com supervisão para eles terem essas experiências. E realmente é muito trabalhoso, porque cada aluno que chega, você precisa ensinar como faz. É uma parte. Otra pregunta. Sí. Estoy averiguando en la sala de Meet. Rubén Rodríguez de la Rosa te manda felicitaciones, hermosa charla, felicidades. Pues sí. Obrigada, muchas gracias. Muy bien, nada más, Dimila. Gracias mil veces por tu participación. Y bueno, esperándote ver por Piura, ¿no? Uno de esos días. Sim, ¿no? com certeza. Espero voltar logo. Ok, un abrazo. Outro. Muito obrigada.